sensaçãozinha assim que acho que já é. Eu vou tentar dividir assim por assuntos o vídeo de hoje, porque eu acho que tem muita coisa que precisa ser falada assim, e acho que eu não quero misturar os assuntos. Primeiro de tudo eu vou começar falando do jogo em si, né? A Ponte Preta foi a campo, se dá para dizer que isso, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, e foi derrotado em casa, um placar de 3-0. E se não fosse o Kaique, seria muito mais. Numa partida em que a Ponte precisava de uma maneira absurda de um resultado positivo. Mas o time não se comportou como quem tivesse consciência disso, né? Muito pelo contrário. O Pintado entrou com uma escalação diferente, ele mexeu no time novamente, né? Achou que a entrada do Ramon no jogo contra o Vila Nova, que tinha resolvido o time, e manteve o Ramon no time, e ficou nítido que não dá para o Ramon jogar no meio campo da Ponte Preta, né? Acho que fica cada vez mais escancarado, porque o time melhora pouco, mas melhora quando ele sai. E ainda estava com o jogador a menos. A Ponte, no primeiro tempo, sem efetividade nenhuma. O Mirassol veio numa ideia de controlar o jogo, né, fazer o tempo passar. Foi beneficiado por um pênalti que não existiu, não, um absurdo, pênalti marcado e confirmado com a revisão após o VAR, né, assim, inacreditável. A bola nitidamente bate na barriga do Matheus, depois resvala na mão, isso não é pênalti. E aí o Mirassol saiu na frente. No segundo tempo, o Mirassol ampliou com outro gol de pênalti, uma burrice, uma idiotice do GE, que foi expulso por causa de uma outra idiotice, né, que tomou um cartão porque tentou agredir o jogador do Mirassol na frente do juiz. O GE, ele tem que entender que ele não tá jogando amador, muito pelo contrário, ele tá jogando uma Série B, que é um campeonato muito disputado, né? E ele tem que largar a mão de achar que ele tá jogando ainda na várzea. Não tá. Ele acha que só ele é malandro, ele acha que só a mãe dele fez filho esperto, ele acha que todo mundo é bobo. Tá na hora de acordar pra vida, porque se ele quer ser um jogador profissional e a Ponte mantém um contrato de jogador profissional com ele, ele tem que começar a se comportar como um jogador profissional, não como jogador de pelada. E ele em campo é jogador de pelada, os lances dele, enfim. A Ponte entrou em campo, como eu falei, né, com uma escalação diferente, né, do que até então o Pintado vinha usando, algumas por opção, outras porque não tinha o que fazer, né. A entrada do Mailton no lugar do Luiz Felipe não tinha o que fazer, porque o Luiz Felipe estava suspenso. A entrada do Tomás Kaique no lugar do Fábio Sanches também não tinha o que fazer, porque o Fábio estava lesionado. Mas a entrada do Thales e a entrada do Ramon foram por escolha, né, do Pintado. Péssima escolha, né? Péssima escolha. O Ramon, ele não sabia qual que era a função dele em campo, e a Ponte teve uma semana inteira para treinar. Ele não sabia qual era a função que ele tinha que cumprir dentro de campo, perdido, né, no meio. O Thales não sabe jogar invertido, jogar com a perna trocada, ele não conseguia fazer nada, não foi capaz de criar nada. O Mailton é o Mailton, né? Jogando de lateral direito é horripilante. E assim aconteceu. A Ponte foi, no primeiro tempo, inoperante. No segundo tempo, até começou um pouquinho melhor com a entrada do Paulo Baia, né? Que eu continuo sem entender como o Paulo Baia é reserva nesse time. Continuo, pra mim, cada jogo fica mais nítido que não faz sentido algum o Paulo Baia ser reserva. Ainda quando eu tava 1-1, ele cobrou uma falta, colocou a bola na trave, né? Enfim, o time até deu uma melhorada, mas assim, muito pouco. Foi facilmente dominado novamente pelo Mirassol.
A partir do momento que teve o pênalti, né, o segundo pênalti, a expulsão do Gé, a Ponte foi incapaz de jogar, né. O Mirassol passou a dominar o meio campo da Ponte, o Camilo, ele mesmo, o Camilo, entrou e começou a jogar com uma facilidade absurda no meio campo da Ponte, até que chegou o terceiro gol nos pés do Camilo, né, uma bagunça completa do time da Ponte. Enfim, o trabalho do Pintado até aqui é horroroso, né, não dá pra elogiar em nada, acho que veio piorando, né? Ele conseguiu piorar o que já era ruim, acho que isso aí é até um mérito dele, né? Tem que dar parabéns pra ele, que ele foi capaz de piorar o que já era ruim. E cara, vai ficando sem esperança, assim, ver esse time da Ponte em campo, porque a Ponte, ela eventualmente irá se salvar jogando em casa, mas se for jogar em casa desse jeito, não vai ter como. Partindo pro outro assunto que eu queria tratar, né? Eu queria tratar sobre o que o Pintado enxerga no time da Ponte. Ele faz algumas leituras, né, que não fazem sentido, cara. Ele faz algumas alterações, algumas movimentações, uma tentativa de construção de jogo que não faz sentido. Em dado momento, enquanto estava em campo, o Souza estava jogando na linha do centroavante. O Souza é o meia armador que o Pintado quer? Porque, porra, aí é maluquice, cara. O Souza não joga de meia já, sei lá, já tem uns 15 anos. Acho que a última vez que ele jogou de meia foi quando ele passou na Ponte aqui. Desde então ele sempre foi volante. Ele tem uma saída boa de bola e tal, ok, pega bem na bola, na cobrança de bola parada, mas ele não é um construtor, cara, ele não é um armador. E aí eu fico tentando entender o que o Pintado espera do time, sabe? Qual que é a ideia que o Pintado tá construindo, tenta construir com o time. Não faz sentido, não faz sentido. Ele conseguiu piorar o futebol de jogadores que eram unanimidades no time da Ponte. Leonardo, Amaral, o próprio Felipinho, eram jogadores que eram unanimidade no meio do torcedor. Ele piorou o futebol desses caras até que conseguiu tirar eles do time. E é nítida a falta que eles fazem no time. Quando eles entraram, melhorou. Eu não consigo entender, cara. E aí ele vem na coletiva e fala cheio de altivez que quem treina bem joga. Né? Só joga quem treina bem. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Eu continuo afirmando o que eu já falei algumas vezes, e a cada jogo me dá mais ainda essa impressão de que o Pintado, ele coloca em campo times que ele não tem a menor convicção do que está fazendo. Para mim, a cada rodada fica mais evidente isso, assim, essas mexidas que ele faz, para mim parece que não tem convicção. E ele diz que treina e ele tem... E não é só a palavra, ele usou também essa expressão, né, durante a coletiva, que não é só a palavra dele de que treina, ele tem provas de que os caras treinam bem. Enfim. Aí começa a transferir uma responsabilidade para emocional e etc. Não desmerecendo a questão emocional, sim, é nítido que o emocional da Ponte é extremamente fragilizado. Acho que se a Ponte não tem um psicólogo, né, até onde eu imaginar, até onde eu sabia, a Ponte tinha, mas pela conversa, pela maneira como o Pintado falou na entrevista, acho que hoje a Ponte nem tem mais um profissional desse, e isso não faz... Uma equipe que quer ser uma equipe séria e grande, disputar coisas grandes, não ter um acompanhamento psicólogo, não ter uma psicologia esportiva, chega a ser um crime, né? Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que é
uma desmotivação geral, desmotivado, o torcedor tá desmotivado, os jogadores estão desmotivados, o técnico tá desmotivado, todo mundo tá desmotivado. Tá todo mundo achando que assim, ai, beleza, vamos acabar logo. Mas estão esquecendo que ainda tem 9 rodadas, velho. Tem 9 rodadas e não tem nada definido. Muito pelo contrário. A Ponte, a cada dia mais, ela vai se colocando dentro desse buraco. E aí eu começo o outro assunto que eu queria tratar nesse vídeo de hoje. O que mais precisa acontecer para que as pessoas que fazem parte da atual administração da Ponte Preta, eu não estou falando especificamente do presidente, eu estou falando das pessoas que fazem parte dos conselheiros eleitos, os diretores, o pessoal da diretoria executiva, o que mais precisa acontecer para que se tome uma atitude? O que a gente está esperando? Esse time já foi rebaixado no Paulista, depois de mais de 25 anos. A gente vai querer que a Ponte dispute uma Série C? É isso? O que mais precisa acontecer para ter uma atitude efetiva por parte do Conselho Deliberativo, por parte de membros da diretoria executiva? Porque para mim tá claro que quem hoje administra a Ponte Preta não faz a menor ideia do que tá fazendo. Se ainda existe dúvida sobre isso, então acho que tem que sair todo mundo, não só quem tem o cargo executivo. Porque senão é nítido para todos que a administração da Ponte Preta hoje é calamitosa, então não sei mais o que precisa acontecer. A gente não pode aceitar tão pacificamente que a Ponte Preta seja encerrada, que o que estão fazendo é encerrar a Ponte Preta. Estão querendo acabar com a Ponte Preta. Não existe assim uma perspectiva de mudança, tá ligado? Você olha as coisas acontecendo em campo e etc, e até fora, e não tem uma perspectiva de mudança. Não tem, parece que tá todo mundo aceitou essa condição. Tá todo mundo satisfeito com essa condição. E aí eu repito a pergunta, o que mais precisa acontecer? Qual que é a tragédia que a Ponte precisa passar ainda para que vocês que têm cargo para isso tomem alguma atitude? Vai deixar uma administração incompetente comandar o time até quando? Tá todo mundo maluco e vocês acham que tá tudo certo. Porque então fala na moral, não, pra gente tá tudo certo. Foda-se o que vocês pensam, pra gente tá tudo certo. Porque não dá, cara. Não dá pra normalizar a situação do que a situação que a Ponte se encontra. E também já não cabe mais repetir que mas o problema o problema vem desde a administração anterior e etc. Não dá mais, cara. Não dá mais. Desculpa, mas esse argumento não dá mais. Porque a gente tá vendo já problemas estourarem da administração atual. Então, assim, já não cabe mais esse tipo de desculpa, né, no discurso. Então eu queria saber, de verdade, assim, se os membros da diretoria executiva e os conselheiros eleitos, que são quem pode fazer alguma coisa, se esses caras estão felizes, estão satisfeitos com o que está acontecendo. Porque nas arquibancadas o torcedor comum não está feliz. Muito pelo contrário. Agora, se a galera aí que faz parte de quem comanda o sistema da Ponte tá feliz, ok. Porque alguém tá satisfeito. Para não ter mudança, alguém tá satisfeito. O torcedor eu tenho certeza que não tá. Porque eu sou torcedor de arquibancada. Eu não tô satisfeito. Alguém tá satisfeito com o que tá acontecendo. E para encerrar, né,
Hoje eu saí mas na verdade eu assisti ali os últimos minutos do jogo com a mesma sensação que eu tive nos minutos finais do jogo contra o Água Santa ano passado, que foi o que culminou de fato no nosso rebaixamento, né? A mesma sensação assim de que acabou, sabe? Que a partir daquele momento já não tem mais o que fazer. Foi essa sensação que eu saí do estádio hoje. Com uma diferença. Hoje, pelo menos, diferente do que aconteceu naquele jogo contra o Água Santa, hoje a torcida se manifestou, né? Hoje teve reclamação, teve protesto, né? A torcida foi lá e demonstrou sua insatisfação, diferente do que aconteceu no jogo contra o Água Santa, que foi, acho que, um dos dias mais tristes, assim, da Ponte Preta. Enfim, esse foi mais um MacaCast pós-jogo. Ponte Preta 0, Mirassol 3, 2 gols Zé Roberto e 1 de Camilo, ele mesmo. A Ponte segue trilhando à risca o caminho para ser rebaixada, porque acho que essa é a vontade geral de quem está cuidando da Ponte hoje. A gente se vê na próxima. Se inscreve aí, clica no like, comenta aí o que vocês acharam e tamo junto. Até a próxima. É nóis.